Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu vou falar sobre um tema que a maioria dos alunos perguntam, tem muitas dúvidas, e que talvez seja a sua também, que é por que algumas pessoas entendem o idioma, no caso aqui crioulo haitiano, mas não conseguem se expressar bem, não conseguem se comunicar, expressar o que pensam, o que sentem, né? Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo quando houver novos vídeos aqui no canal, tá? Eu vou pedir desculpa, minha voz não tá muito boa, assim, eu tô meio tossindo bastante esses últimos dias, tá? Mas eu vou tentar ser bem claro aqui no que eu tô falando. Então, o que acontece? É muito comum, quando eu vou começar com alguns alunos as aulas, eles falarem assim que é, ele precisa treinar mais a conversa, a conversação, a fala, porque ele tem dificuldade em se comunicar. A principal dificuldade dele é falar, porque ele consegue entender o que lê, entender o que escuta, mas ainda tem muita dificuldade em falar. E por incrível que pareça, nessa situação eu costumo falar para os alunos assim, olha, na verdade você não entende tão bem como você acha que entende, tá? Ou que você precisa melhorar a sua compreensão. A maioria fica meio espantado porque eles têm a impressão que entendem bem. Tanto que o questionamento deles é a prática da fala, não da compreensão. Mas eu costumo dizer para os alunos que a sua fala, ela depende da comunicação. Então, quanto melhor você entende, melhor você fala. Se você ainda tem dificuldade em falar, é porque você ainda não entende tão bem. Tenta imaginar que é como se fosse assim, ó, a sua compreensão está nesse nível. Você nunca vai conseguir falar nesse nível. Nem nesse nível. Por quê? Porque você sempre vai falar menos do que a sua compreensão. Você nunca vai conseguir falar melhor do que o que você entende. E isso acontece mesmo em português, tá? Então vamos imaginar que eu vou começar a conversar contigo, mas sobre um assunto que eu não domino, que eu não tenho nem vocabulário em português. Por exemplo, vamos supor que eu vou falar com você sobre direito civil, direito constitucional, direito previdenciário. Eu não faço ideia, nunca estudei sobre isso, nunca li sobre isso. Eu não vou saber nem os termos. Talvez se você falar comigo alguns termos, eu não saiba o significado deles. Entendeu? Ou vamos supor que você vai falar, ou eu vou falar contigo sobre a criação de aplicativos para celular. Né? Falar sobre a criação de sites. Né? E eu não tenho conhecimento da área, eu não tenho vocabulário da área. Né? Eu não sei o que significa back-end, front-end, código-fonte, né? Entendeu? Então, assim, você nunca vai conseguir falar melhor do que o que você compreende. Então, se o seu objetivo é falar bem, você tem que sempre melhorar a sua compreensão. Entenda isso. A sua compreensão vai numa direção e a sua fala vai seguindo ela. Quanto melhor você entende, melhor você fala. Melhor você entende, melhor você fala. Tá? Agora, o que acontece? Junto com isso, tem algumas pessoas que elas até falam também. Olha, mas eu tenho a impressão que quando eles falam comigo, eles falam rápido demais. Eu tenho essa impressão. Tá, mas antes deixa só eu ressaltar um ponto sobre a compreensão que eu não falei. Faz um teste em relação à sua compreensão assim. Dois testes, na verdade. O primeiro é ler um livro, uma revista, qualquer tipo de publicação, um site, né, uma página de um site, em crioulo haitiano, sobre um assunto que você não tem costume de ler. Né? Vamos supor que você leia bastante sobre questão de saúde. Né? Aí vamos ver se você entende um artigo que fala sobre família. Ou o inverso, você lê muitos artigos falando sobre relacionamento, casal, pai e filho, e aí você vai ler um artigo que fala sobre saúde mental, né? Depressão, ansiedade. Tenta ver o quanto que você entende disso. Se você notar que tem dificuldade de entender esse artigo, é provável que a sua compreensão não é tão boa como você imagina que é. Então, você tem que ler muitas coisas sobre diversos assuntos, tá? E outro ponto também é você tentar analisar assim. Eu leio, por exemplo, um parágrafo em português sobre um determinado assunto. Vamos lá, esse mesmo assunto. Saúde mental, depressão, ansiedade. Eu li um artigo, eu li um parágrafo desse artigo. Eu demorei 1 minuto para entender esse parágrafo. Quanto tempo eu demoraria para entender o mesmo parágrafo em crioulo haitiano? 1 minuto e 10, 1 minuto e 15? Se for, tá ótimo, muito bom. Mas agora vamos supor que eu demoro 2 minutos para ler o mesmo parágrafo.
3 minutos ou mais, para ler e entender, lógico, né? O objetivo é que você, tudo que esteja lendo, você esteja entendendo. Tudo que você esteja ouvindo, você esteja entendendo. Se isso está acontecendo, você tem condições de falar bem, tá? Aí entra um outro ponto que talvez seja, há casos raros, assim, de pessoas que elas entendem muito bem, porém elas têm dificuldade de falar, mas aí não é uma questão da fala, aí é uma questão de limitação emocional mesmo, né? A pessoa acredita que ela precisa primeiro criar na mente dela toda a frase e só depois falar. Então ela primeiro tem que se certificar que aquela frase está certa para só depois falar. Não. Você pensou em falar, você fala. A primeira palavra que vir na sua mente, você fala. Entendeu? Então, assim, você não precisa se certificar de que tudo aquilo que você está falando está certo para só depois falar. Não dá tempo disso. Tenta imaginar o papel de um intérprete de idioma. Né, quando você vê na televisão ou em outros lugares, né, num evento, em que uma pessoa está falando em português e o outro está traduzindo para o inglês. Ou o inverso, a pessoa está falando em inglês e o outro está traduzindo para o português. Ele não tem tempo para se certificar de nada. Ele escuta a frase e fala. Escuta a frase e fala. Entendeu? Escuta em inglês, já traduz para o português. Escuta em português e já traduz para o inglês. É muito rápido, é muito rápido. Você tem que fazer a mesma coisa quando for falar. Pensou em falar algo, você fala. Não fica pensando, mas será que está certa essa palavra ou não? Se veio à mente aquela palavra, provavelmente está certa, porque é assim que a gente aprende o idioma, é por associações. Você escuta uma palavra, você lê uma palavra em crioulo haitiano, lê ou escuta, pode ser também, você dá um significado para ela. Quando você pensa nesse significado, a palavra vem à mente, entendeu? E se ela veio é porque uma está associada com a outra. Dificilmente vai vir uma palavra que não tem relação com aquilo. Tá? Então, se veio à mente, fala. Tá? A menos que você não lê, você não estuda e você começa a inventar palavras, né? Que nem o pessoal que fala o portunhol, né? Não estuda espanhol e começa a falar coisas em português achando que é espanhol. Então, não é assim, tá? Então, é esse o ponto. Tenha em mente que se você entende, mas não fala, talvez a sua compreensão não é tão grande como você pensa que é. Então, precisa aumentar a sua compreensão, tá? Então, leia artigos diferentes, sobre assuntos diferentes, que você está acostumado a ler, tá? Então vai num site, vai em uma revista, um livro em crioulo haitiano que fale de assuntos diferentes. Tenta ver o tanto que você entende daquilo. Se você notar que está difícil ainda de entender, provavelmente você tem que melhorar a sua compreensão, tá? O outro ponto é aquilo que a gente falou. Se você lê um parágrafo em crioulo haitiano e o mesmo parágrafo em português, tenta ver a diferença de tempo entre um e outro. Se você nota que em português você leva 1 minuto para ler e em crioulo o dobro do tempo, o triplo do tempo, indica que a sua compreensão também ainda está muito devagar. Você precisa compreender mais para conseguir se comunicar mais fluidamente, por assim dizer, né? Essa que é a fluência que o pessoal tanto fala. Você conseguir expressar com facilidade aquilo que você pensa, tá? Mas isso só vai acontecer se você também entende com facilidade, com fluidez, o que você escuta e o que você lê. Se isso ainda não acontece, você precisa melhorar esse ponto, tá? E se você precisar de ajuda para melhorar a sua compreensão, para conseguir se comunicar melhor em crioulo haitiano, ou até acelerar esse processo, né, de aprendizado, entre em contato comigo, meu contato está na descrição, tá? Aí a gente pode conversar um pouco mais e mostrar como você pode alcançar esse objetivo, tá ok? Por enquanto ficamos por aqui. Tendo qualquer dúvida, não deixa de colocar nos comentários, a gente pode responder nos próximos vídeos, tá bom? Então ficamos por aqui. Até a próxima.